Boa noite, galera. Ahn, Vou gravar aqui hoje, o primeiro vídeo do canal. E queria dar uma passada aqui nos meus vídeos para não perder, para não ser um vídeo jogado sem dar as caras. Então, vim dar um oi e vim agradecer também ao mozão, Ana Clara, que compartilhou meu canal no Twitter e deu bastante engajamento. Então, obrigado aí, galera. Bastante gente comentou, bastante gente viu o vídeo também. E é isso, vou gravar a primeira linha aqui agora hoje, de continuidade. E de começo eu vou falar aqui de uma vez quais vão ser os tópicos da aula, tudo bem? A primeira linha hoje vai ser de continuidade. Vamos fazer a introdução à continuidade para depois a gente partir para limites, né? Eu disse que ia começar por limites direto, mas vou começar por continuidade, que eu acho que é um conhecimento que é bom a gente ter. E bom, vou começar sobre uma intuição do que é continuidade, vou fazer alguns desenhos e vou fazer alguns comentários para a gente tentar ter um entendimento intuitivo do que é continuidade. Depois eu partir para a definição de continuidade, né, de uma função, e vou definir ela. A definição é meio feinha, mas eu vou tentar explicar ela de jeito didático, tá bom? E vou fazer, junto com a definição, vou fazer dois exemplos, de uma função contínua e de uma função não contínua. E vou provar pela definição por que uma é e por que outra não é, e vocês vão ver que ela encaixa com a intuição que a gente já tinha dado antes. Tudo bem? Depois desses dois exemplos dentro da definição, vou partir para outros dois exemplos. Esses outros dois exemplos vão ser mais numéricos. Vou pegar duas funções conhecidas e vou provar pela definição, sem fazer desenho, sem fazer intuição, o porquê que elas são ou não são contínuas. E depois vou falar de alguns teoremas. Vou falar do teorema da conservação do sinal de funções contínuas. Vou demonstrar o teorema, óbvio. E depois eu vou mostrar o teorema de Bolzano. Só que no teorema de Bolzano, eu falei que eu vou demonstrar, eu vou só enunciar o teorema de Bolzano, porque não acho que eu tive um domínio bom ainda para explicar a demonstração dele, mas eu não vou pular não, vou enunciar agora, e na aula de limites, não sei, talvez a próxima ou uma das últimas de limites, eu volto e demonstro ele, tá bom? Mas eu acho que cabe uma maturidade a mais para eu poder demonstrar. O comecinho do vídeo é esse, e bora pra aula. Vamos lá então, turma. Bora pra primeira aulinha, né? Aulinha de continuidade. Vamos para alguns adendos aqui também. Eu vou dar aula aqui desenhando, tudo bem? E se a tela já é meio amarelada, é porque eu deixo o tablet assim, tá, galera? Eu acho mais confortável, não deixar tudo brancão. E vamos lá. Bem, ai, caiu a caneta aqui. Vamos lá. Vou começar a aula hoje, galera. A aula hoje vai ser sobre função contínua, tudo bem? Então, função contínua, beleza? E, como eu disse, né, no comecinho do vídeo, vou começar desenhando aqui alguns gráficos, tá joia? E a gente vai meio que intuir o que é algo contínuo. Bem, o que é algo contínuo, galera? Vou abrir com um exemplo, tudo bem? Um exemplo mais mundano, não tão matemático, não tão abstrato. E vou começar com uma gota d'água, tudo bem? Pensa no seguinte, pensa numa torneira, tá joia? Agora pensa que essa torneira tá pingando e a cada 1 segundo cai uma gota. Tuque, 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 beleza? Agora pensa o seguinte, abriu essa torneira e agora ela tá bem aberta e tá caindo um jato d'água, né? Aquele jato constante, tudo bem? A priori, para ter uma noção mais geral, a gente pode dizer que algo contínuo é algo constante
e que não se cessa, tudo bem? Assim como esse segundo exemplo da torneira aberta. A gente pode dizer que essa torneira aberta tem um fluxo de água contínuo. Tá joia? Agora eu vou desenhar 4 funções aqui. Vou pegar uma corzinha bacana. E a gente vai tentar dizer quais são contínuas e quais não são. Tá joia? Temos essa função aqui, uma função meio senoidal. Beleza? Vou desenhar outra função aqui, mas com um valor de A não definido. Meio senoidal também. Vou desenhar outra função, em parte um comportamento senoidal, com outro valor em A aqui não definido. Quer dizer, definido, porém com um saltinho, tá joia? E, por último, vou desenhar uma função meio maluca aqui. Assim, mais ou menos, ó. Tá joia? Essa função aqui existe, tá? Por mais maluca que seja, ela existe. Se vocês tivessem me dizer qual dessas funções, quais, né? Se for mais de uma, quais dessas são funções contínuas? Quais vocês diriam que são? Bem, vamos começar aqui. Essa função aqui, vocês acham que ela é contínua? Bem, acho que não, né? Eu, pelo menos, da minha casa, se eu tivesse na aula que eu tô dando agora, eu diria que não. Por quê? Vocês percebem que ela tem umas quebras aqui, ó. E aí, de cá, pula pra cá, e assim vai. E tem um comportamento meio maluco, beleza? Vamos pra outra aqui. Vamos pra essa aqui agora. Bem, essa função, vocês diriam que ela é contínua? Pô, eu também não me arriscaria não. Olha o buracão que ela tem aqui, ó. Não me parece que ela é constante pela definição que a gente deu agora não, né? Definição meio chula. Essa outra aqui. Pô, essa aqui já parece mais, né? Teve só um pelinho aqui que não foi definido. Só um pelinho que teve um salto nela. E essa outra aqui. Essa aqui, pô, essa aqui, né? Dentro desse intervalo aqui, ó. Suponho que todos estão no intervalo, sei lá. X não. Vou pegar um intervalo... A linha, B'. Tudo bem? Todas elas estão no mesmo intervalo. Depois e antes a gente não vai estudar, não. Mas enfim. Vê que ela está definida para todos os pontinhos que tem aqui, ó. Cada pontinho de X, existe um pontinho de Y, sem buraquinho nenhum. Então essa sim, diferente de todas as outras, rapaziada. Apesar de, por exemplo, a gente pode ver que essa função aqui tem comportamento diferente dessa e que tem comportamento diferente dessa. Só que digo para vocês, só esse primeiro desenho aqui, que é uma função contínua, beleza? E aí, vou dar outra definição aqui, essa aqui creio que muita gente já tem ouvido, fica uma função contínua, que é o seguinte, vamos escrever aqui, ó, intuição, beleza? Essa outra definição não é uma definição, tá, rapaziada? Definição tem que ser uma coisa mais formal, mas por hora, que estamos mexendo apenas com intuição, essa aqui vale. A gente vai definir que uma função contínua é aquela que pode ser desenhada sem que se retire o lápis do papel. Beleza? Então, vamos ver se essa definição que a gente deu aqui, e que é famosa, também cabe em todas essas, sabendo que só essa é contínua e que essa não e essa não. Essa função aqui, eu pude desenhar ela sem tirar o lápis do papel? Não, porque eu tive que tirar nesse Azinho que não está definido aqui, ó. Tudo bem? Essa outra aqui, pô, eu tive que tirar várias vezes o lápis do papel, então também não é contínua. Essa daqui, também tive que tirar, né? Tive que tirar nesse intervalo aqui. E essa daqui, que a gente sabe que é contínua, eu não tive que tirar em momento algum. Beleza?
Então tá aqui, nossa intuição. Agora eu vou falar um pouquinho não, né? Eu vou só enunciar aqui que, bem, vocês podem estar falando, mas para que isso serve? Para que a gente vai definir, né? O que é uma função contínua? Para que serve isso? Isso é tão importante assim? E a verdade é que não, tá bom? Durante muito tempo isso não era importante, tanto que a matemática, né, que existe há milênios, só no século XVIII, que começou a surgir importância na definição. Por quê? Porque antes essa intuição aqui já era suficiente. Porém, no século XVIII, com o avanço, né, da ciência e das coisas da ciência matemática, da ciência física, começaram a surgir nos próprios campos da física aplicações de funções descontínuas na física. E aí surgiu uma necessidade, né, para a gente entender a própria natureza, de definir. Mas, por exemplo, o que é uma função contínua e o que não é? E aí, vamos falar então que a física apareceram funções descontínuas. Depois disso, se tornou importante o quê? Definir as funções contínuas. E aí, depois dessa importância, né? Claro que foi um trabalho de várias pessoas, mas o mais conhecido foi o Cauchy. Deixa eu ver, acho que assim se escreve, né? Cauchy foi um dos primeiros a definir o que era uma função contínua. E é isso que a gente vai falar agora, tá bom? Então vou fazer aqui, um outro capítulo. Segundo capítulo da aula. Definição. Bem, antes de começar a definir, galera, o que é uma função contínua, eu queria dizer para vocês, já apresentar dois símbolos, tá bom? Que é o epsilon e o delta, para ficar mais fácil de definir, tá joia? A rigor, não vamos entrar muito a rigor, eu acho que essa explicação que eu vou dar aqui nem existe na matemática, deve ser uma coisa mais profunda, mas a priori aqui, pelo menos no intuito dessa aula, a gente vai dar, vai dizer o que são esses corpos matemáticos, tá bom? O epsilon e o delta. E para explicar para vocês eu vou desenhar de novo outra função, tá bom? Galera, no cálculo praticamente estou estudando de funções, tá? Então é bom estar bem afiadinho na parte de funções para estudar cálculo. Vamos desenhar uma função meio maluca aqui, mas contínua, tá joia? Vou desenhar uma função meio sinoidal de novo, assim, ó. Isso aqui é uma função, deixa eu ver. Vamos falar que essa função é f de x. E f de x é igual a seno de x. Seno de x não, vou colocar um seno de kx, porque o período dela está meio esticado, né, apertado. Mas vamos colocar um k' aqui, porque o zero dela está mais em cima, tá bom? E aqui é o k'. Enfim, essa é a nossa função aqui. O que acontece, galera? A gente tem que definir o que é um epsilon e um delta, tá bom? Mas por quê, galera? Vamos definir aqui primeiro o que é definir pro nosso caso o que é um epsilon e um delta, e depois a gente vai pra definição, porque acho que vai ficar mais didático assim, tá joia? Vamos começar pelo epsilon. Galera, seguinte, dado um valorzinho de A, vamos escolher um valorzinho de A aqui, ó. No domínio da função, ou seja, no xzinho, né, no conjunto do xzinho, no conjunto de x, a gente escolhe um azinho aqui, tá bom? E esse azinho retorna pra gente, dentro da função, da imagem da função, um valorzinho f de A. Tá joia? O que vai ser o nosso epsilon? O nosso epsilon vai ser um valor, um número
que a gente vai dizer qual é, a gente vai ditar, ou seja, o epsilon vai ser um valor ditado. Ditado não, dado. Dado é um termo melhor. Dado. Beleza? Então o epsilon vai ser, sei lá, vamos supor que o epsilon é isso aqui, ó. Epsilon. Vai ser um valor dado que vai ser um erro na nossa função. Ah, como assim? Pô, vamos dizer que esse Azinho aqui deu um f de A pra gente, beleza? E a gente quer uma tolerância de epsilon. O que quer dizer que a gente quer uma tolerância de epsilon? A gente quer um valor no conjunto imagem que esteja entre f de A mais epsilon e entre f de A menos epsilon. Tá joia? E aí, se a gente pegar o epsilon, ele tem que caber aqui, ó. Por coincidência coube, né? Que bom. Enfim, é isso. Então, a gente quer um erro maior. A gente, beleza, faz um erro maior aqui, ó. Um epsilon maior. Eu quero um epsilon que vai até aqui. Eu quero um erro aqui, assim, ó. F de A mais epsilon. E o epsilon vai ser o quê? Vai ser esse carinha aqui, ó. Tá joia? Ele é um valor dado de tolerância pra gente. Aqui o epsilon é igual a K, por exemplo. Tá vendo? Que aqui é o K, quando a função é 0, o epsilon encaixou aqui. Enfim. Por hora o epsilon vai ser isso. Tá bom? E para cada epsilon dado, por exemplo, se a gente pegar esse epsilon no começo aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui, f de A mais epsilon. O que acontece? Vamos pegar um menorzinho, na verdade, fiquei meio infeliz aqui. Vamos pegar um epsilon aqui, assim, ó. Se a gente definir um erro, tá joia? Opa, vem cá, aí. Se a gente define um erro, o que acontece? Esse erro vai voltar pra gente um intervalo no eixo agora das abscissas que nos retorna esse valor. Por exemplo, se a gente quer um erro de epsilon dado, o que a gente tem? A gente tem, ó, f de A mais epsilon é aqui. Ou seja, se a gente quer um erro desse tamanho, a gente vai ter um erro também no eixo das abscissas de outro tamanho, que vai ser o quê? O tamanho delta. Beleza? Então aqui, ó. Aqui tem esse valor aqui, ó. Então, aqui é o A menos delta. Tá bem? Então, epsilon é um erro no eixo das ordenadas e o delta é um erro no eixo das abscissas em função do eixo das ordenadas, tá bom? Então, uma coisa que poucos falam, mas que quero que vocês guardem aqui, porque a gente vai usar muito pra frente, é que o delta é uma função do epsilon, tá bom? E o epsilon é um valor dado. Então, beleza, vamos para a definição. Vamos definir bonitinho agora. E a gente vai estabelecer o seguinte. A gente vai estabelecer que a gente tem duas funções, ou seja, duas funções não, dois conjuntos, A e B. Dois conjuntos quaisquer. Conjuntos quaisquer. Beleza? Conjunto esses que estão contidos. Contidos não. Que pertencem aos reais. Dois conjuntos quaisquer. É contido sim, contidos em reais. E que são reais também. A gente vai ter duas funções, tá bom? Vou desenhar duas funções aqui pra gente. A gente vai ter uma função de A em B, que é o F. E a gente vai ter outra função, que é o G, de A em B. Ah, o que isso significa? Bom, para quem nunca viu, vai ser o seguinte. A gente tem aqui o conjunto A de vários valores, todos eles pertencentes aos reais. E aqui o conjunto B de vários valores, todos eles pertencentes aos reais. Tá joia? O que a função faz? A função F pega um valor de A e nos retorna um valor de B, do conjunto B. Beleza? Aqui é o x e aqui é o f de x. E g é a mesma coisa, só que retorna outro valor porque ela é outra função. A não ser que as duas funções sejam iguais, tá bom? Então vai ser basicamente o seguinte, ó. Vai retornar outro valor. Beleza? Então tá. Vou desenhar mais ou menos que vão ser as nossas funções aqui.
desenhar mais bonitinho aqui agora. E agora outra aqui, G, beleza? Então esse aqui é o desenho de F. E esse aqui é o desenho de G. Vou diminuir o tamanho de F aqui. Ótimo. Beleza. A gente vai definir que a função f de x é igual a x. Beleza? Ou seja, se eu peguei o número 2 aqui, o f de x é 2. E o f de x também vai ser igual a y. O desenho dessa função aqui no eixo no sistema de coordenadas vai ficar assim, ó. Uma reta que passa pela origem tem inclinação tangente igual a 1. É isso mesmo? Isso mesmo. E a g, eu vou desenhar uma função mais maluca. Vai ser o seguinte, eu vou desenhar uma função que é um seno. Opa! Até um certo valor. Beleza? E depois, essa função vai se tornar outro valor aqui. E aí, qual valor vai colocar aqui? Vou colocar 2π. E aqui eu vou colocar 3. Tá, joia? É isso. Beleza? Tá, foram dadas essas funções. Agora, eu vou tacar a definição do que é uma função contínua e a gente vai analisar, tanto pela intuição, tanto pela definição, se as funções são contínuas. Tá, joia? Essa definição aqui é meio feia, galera, mas eu vou explicar, tá bom? Então não apavora, não. Beber uma aguinha, né? É bom. Enfim, a função é o seguinte. A gente diz que, não vou usar fg, vou colocar aqui. H de x é uma função contínua se e somente se, vamos lá, vou colocar até, vou trocar de lugar, não, vou deixar aqui mesmo, vou colocar embaixo aqui, ó. Para todo epsilon dado maior que 0, existir um delta, que é a função do epsilon, maior que 0, tudo bem? Tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, domínio de h, no caso aqui, ó, como a gente vai trabalhar com o f com g, esse domínio aqui vai ser o a, então eu vou colocar direto aqui, tá bom? Porque a função sai do a e vai para o b, as duas. Então vamos lá. H de x é contínuo se somente se, para todo epsilon dado, existir um delta, que é a função do epsilon, tal que para todo x pertencente a A, o seguinte vai acontecer. A menos delta é menor que x, que é menor que A mais delta. Só que o que a gente quer que aconteça? A gente quer que essa condição aqui implique que o f de A menos o epsilon vai ter que ser menor que um f de x qualquer, que é menor que um f de A mais o epsilon que é dado. E aí a definição é essa, tá bom? É bem feinha, mas vamos lá, vamos entender ela bonitinha aqui agora. Seguinte. O que essa definição está falando pra gente? Está falando o seguinte. Para todo epsilon dado, ou seja, voltando aqui, ó, que a gente disse que um epsilon é dado, e a gente disse também que ele era um erro em y, ou seja, para todo erro em y dado, vai ter que existir um erro em x, né, um erro no eixo das abscissas, maior que 0. Ou seja, se a gente der um erro aqui, ó, vai ter que existir um erro aqui. Beleza? Tal que, para todo x pertencente a A, ou seja, para qualquer x pertencente ao domínio A
O A eu não falei o que é ainda, mas o A vai ser o intervalo da onde essa função é contínua, tá joia? A menos o delta, que é o erro em x, vai ter que ser menor que qualquer x, que vai ter que ser menor do que o A mais o erro, e isso vai ter que implicar que o f de A menos o epsilon vai ter que ser menor que o f de x, que também vai ter que ser menor do que o f de A mais epsilon. E aí o x vai ter que ser qualquer x, tudo bem? O que isso significa? Vamos para o exemplo aqui. Vamos para o primeiro exemplo, que é esse aqui do f de x é igual a x. Pela definição, o que acontece? Ela é contínua? Pô, se a gente voltar para a definição intuitiva, a gente não teve que tirar o lápis do papel aqui não, então ela é contínua, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, se h de x é igual a f de x, o que acontece? Então ela é contínua, beleza? Só que se ela é contínua, ela é contínua se somente se atender essa definição aqui. E aí vamos escrever de novo. Se para todo, que a gente grava assim, epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente ao domínio de f, ou seja, A menos o delta, que é menor do que x, que é menor do que o A mais delta, tem que implicar que o f de A menos o epsilon tem que ser menor que o f de x, que tem que ser menor que o f de A mais o epsilon. Beleza? Então vamos lá. A gente quer que isso aqui seja satisfeito, tudo bem? A gente vai definir um valor de A, qualquer. Nosso A aqui vai ser 2, por exemplo, tudo bem? Então a gente vai falar aqui que o A é 2. Então o que acontece? 2 menos delta tem que ser menor que o x, que tem que ser menor que o 2 mais delta. E isso tem que implicar que f de 2 menos o epsilon tem que ser menor do que o f de x, que tem que ser menor que o f de 2 mais o epsilon. Só que aqui, como a gente sabe que f de 2 é igual a 2, porque f de x é igual a x, eu já vou substituir, tá bom? Então aqui a gente vai ter que 2. E aqui a gente vai ter que 2. Tudo bem? E a gente vai ter que escolher um valor de epsilon também. Então vamos escolher que o epsilon é igual a 1. A gente quer um erro de 1. Pô, quero um valor de y que seja no máximo a 1 de distância do f de A, que é o f de 2. Beleza? Então aqui é o quê? Vou escrever até pequeno aqui, ó. F de A, que é igual a f de 2, que é igual a 2. Esse carinha aqui. Aí a gente quer um f de A mais o epsilon, só que a gente definiu que o epsilon é 1, ou seja, 2 mais 1, que é igual a 3, esse carinha aqui. E aqui, 2 menos epsilon, que é 1. Beleza? E aí, o que a gente quer pela definição da função contínua? A gente quer que, bom, se a função for contínua, para todo valor de epsilon dado, para todo epsilon maior que zero, a gente escolheu um epsilon maior que zero, a gente escolheu um epsilon igual a 1, 1 é maior que zero. Vai ter que existir um valor de delta, ou seja, vai ter que voltar para a gente um errinho aqui, ó. Isso aqui é o quê? A, que é 2, menos delta. E aqui também vai ter que voltar um errinho para a gente, ó, que é o quê? 2 mais o delta. E o delta a gente não sabe, a gente sabe que o delta é função do epsilon, tá bom? Então, vamos substituir o epsilon aqui embaixo também. Ou seja, vou copiar aqui. 2 menos epsilon é 1. Beleza? E 2 mais epsilon é 3. Aí a gente quer achar qual que é o delta. Galera, qual o valor de delta, qual o erro aqui faz pra gente que qualquer x, qualquer f de x, ou seja, qualquer f de x esteja nesse intervalo aqui, ó. Ou seja, no máximo, 2 menos o delta. E aqui vai ser o
2 menos delta tem que dar 1. Só que se o f de x é igual a x, qual o valor aqui que 2 menos ele, 2 menos delta, é igual a 1? Delta é igual a 1, beleza? Ou seja, nesse caso aqui, pela felicidade, né, ou por infelicidade, o delta tem que ser 1. Ou seja, 1 menor que x menor que 3 implica que 1, que é menor que f de x, que é menor que 3. Beleza? Isso é verdade? Ou seja, se eu tenho um x que está entre o 1 e o 3, ou seja, se eu tenho um x que está aqui, ó, 1 e 3, eu vou ter um valor que está entre o 2 e o 1, que é menor que o 2, beleza? É menor do que o f de 2. E, quer dizer, é maior do que o 1, é menor do que o 1, que é o f de, perdão, viu? 2 menos epsilon é menor do que o 1. E também está dentro desse intervalo. Qual o valor de delta que atende isso? 1. Então é basicamente isso a função contínua, beleza? Não sei se ficou muito claro, mas com termos de reunião didática, tá joia? Então nesse caso aqui, delta é igual a 1, satisfaz essa condição. E aí, galera, para a gente provar que essa função é contínua, o que a gente tem que fazer? A gente teria que fazer isso para todos os valores, tá? O exercício da função contínua não é achar esse delta, pelo menos por hora. O exercício é ajudar a gente a dizer que é uma função contínua. Só que se a gente fosse mexendo, a gente ia aí fazendo infinito e a gente ia pegar aqui, sei lá, 1,9, qual o valor que retorna? A gente ia achar o 0,1 porque o f de x é igual a x. Esse é um caso único dessa função, tá bom? Então seria mais ou menos assim. Beleza. Agora eu queria fazer um ajuste aqui na definição que pode facilitar a gente, tá bom? Que é o seguinte, se a gente reparar aqui nesse termozinho, o que acontece? Eu quero dizer que A menos delta é menor que x e A mais delta é maior que x? Tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. A menos x, módulo de A menos x, tem que ser menor que delta, tá bom? Quer dizer, perdão, módulo de x menos A. Perdão. Por quê? Porque o que acontece aqui é o seguinte. Vamos olhar para o módulo e a gente volta aqui depois, tá bom? O que acontece aqui? O módulo de x menos A pode retornar para a gente dois valores, beleza? Se x menos A for menor que 0, e o outro, se x menos A for maior que 0. Vou trocar aqui na verdade, que fica melhor explicar assim. Beleza? Se x menos A for maior que 0, ou seja, se x for maior do que A, né, passando somando para lá, ou somando A dos dois lados, o que acontece? O módulo de x menos A vai ser igual a x menos A. Isso implica que x menos A tem que ser menor do que delta. Só que isso é a mesma coisa que escrever aqui. X tem que ser menor do que o A mais o delta, que é exatamente o que a gente viu aqui. Beleza? Por outro lado, se o x menos A é menor que 0, ou seja, se o x é menor do que o A, isso retorna para a gente que o módulo de x menos A é igual ao A menos o x, pela definição de módulo, tá? Não vou ficar explicando muito não aqui, galera. Mas tem isso na internet, tá bom? Se quiserem mandar mensagem também, se derem um feedback eu faço uma aula, mas por hora é isso. Essa vai ser a função, tudo bem? Só que
dentro daquela definição que a gente estava, o módulo de x menos a, se a for menor que a menos x for o módulo de x menos a, isso significa que a menos x é menor do que delta, né? E, portanto, isso é a mesma coisa que escrever que a menos delta é menor do que x. Que é a mesma coisa que escrever que x é maior. X é maior do que alfa, do que a menos delta. Beleza? E agora, como a gente pode ver que o delta retorna essas duas condições, o módulo retorna essas duas condições, o módulo é a mesma coisa que escrever isso aqui, tá bom? Então, é a mesma coisa e pode escrever isso na definição ao invés desse outro valor. Só que, para depois que a gente for estudar limite lateral, eu creio que é melhor deixar desse jeito mais cru aqui, tá bom? Mas eu vou escrever do outro jeito. E a mesma coisa acontece aqui, beleza? Aqui é a mesma coisa que escrever o seguinte, que f de x menos o f de a é menor do que epsilon, o módulo disso, beleza? Enfim, só um adendo. E aí a definição fica igual se a gente escrevesse assim, ó, que é igual para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que tal que sim. Para todo x pertencente ao domínio da função, o módulo de x menos a tem que ser menor que o delta, e isso tem que implicar que o módulo de f de x menos o f de a é menor do que o epsilon, beleza? Essa outra função aqui ela é mais enxuta, então o povo tende a preferir ela. Agora, galera, para quem já estudou limite, continuidade, quero que repare que essa definição é muito parecida com a definição de limite, tá bom? A única diferença é que vai ter um zero aqui e que depois eu vou explicar isso, tá joia? Eita, travou. Tá, beleza. Então tá. A gente viu que essa função aqui é contínua e a gente quer provar pela definição que essa outra função não é contínua. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai arrastar ela para baixo, vai escolher, igual na outra, um valor de epsilon. Eita! Vai escolher um valor de epsilon, um valor de a, e vai ver se as condições de definição são atendidas. Beleza? Se ela for contínua, vamos pegar essa definição que a gente fez aqui. Aliás, vamos fazer direto mesmo. Beleza? Aqui a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar que o a é igual a 2π. E a gente vai pegar um epsilon... Deixa eu ver um epsilon interessante. O epsilon vai ser... 1. Pode ser 1. Enfim. Ah, tá. Essa função g aqui eu não defini ela, mas g de x é o seguinte. G de x é igual... Pode ser dois valores. Seno de x, se x for menor ou igual a 2π, e vai ser 3 se x maior que 2π. Tudo bem? Pela definição, o que vai ter que tecer? A gente vai ter que, para todo epsilon maior que zero dado, vai ter que existir um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente ao domínio de G, o a menos delta, o a que é 2π no caso, 2π menos delta, vai ter que ser menor do que x, que vai ter que ser menor do que 2π mais delta, e isso aqui tem que implicar que f de 2, f de a, que no caso aqui vai ser f de 2π, ainda é seno de x, e o seno de 2π é igual a zero, beleza? Ou seja, 0 menos o delta, vou colocar aqui menos o delta, vai ter que ser menor do que o f de x, que vai ter que ser menor do que
mais delta não, que é epsilon, perdão. Epsilon. Beleza. Por que essa função, na verdade, galera? Se a gente escolher um epsilon igual a 1, então aqui vai ser o menos 1 e aqui vai ser o 1. Porque é o seguinte, se a gente pegar um erro, né, de 1 aqui, ou seja, aqui é 0, então aqui vai ser o 1 e aqui é 0, aqui vai ser o menos 1, porque aqui é o f de A. Aqui é igual ao f de A. Beleza? A2π. Que no caso é 0. Beleza? Aqui é 0. O que acontece? Não vai ter valores dessa função tanto aqui, tanto aqui. Aqui vai ter, na real, né? Aqui vai passar por aqui, ó. Dá uma esticada aqui. Mas, enfim. Pra cá, vão existir valores. Tudo bem? Que se a gente colocar um x aqui, ó, vai estar nesse intervalo aqui. Beleza? Vão existir valores que vão estar nesse intervalo. Agora, pra cá, não vai ter. Se a gente for aproximando pela direita. Tudo bem? Então, de cara, essa função não é contínua. Eu não vou nem entrar na definição, na verdade, porque vai ficar meio complexo essa aqui do seno. Mas a gente pode ver que, se a gente for aproximando pela direita, ou seja, se a gente for aproximando aqui, ó, de x igual a 2π pela direita, não vai ter valor que vai estar entre 1 aqui, ó. Não vai ter valor que está nesse intervalo, tudo bem? Então, não vai dar. Essa função não é contínua. E isso bate com a definição do papel que a gente deu. Tá bem? Vou beber uma aguinha aqui. Bem, é isso. Agora, eu disse que eu ia dar 2 exemplos, né? E primeiro, eu vou provar para vocês que, só para definição, sem gráfico, que f de x igual a x mais 1 é contínua. Tudo bem? Se f de x igual a x mais 1 for contínua, o que a gente vai ter? A gente vai ter que para todo epsilon maior que 0, vai ter que existir um delta maior que 0, tal que para todo x pertencente ao domínio de f, a menos delta menor que x menor que a mais delta, vai ter que implicar que f de a menos o epsilon menor que f de x menor que f de a mais epsilon. Tudo bem? Como que a gente prova por definição? Vamos aplicar os valores, tudo bem? Vamos provar para um A geral. Enfim, agora eu vou colocar a anotação de módulo aqui, tá? Ou seja, módulo de x menos a menor que epsilon vai ter que implicar para a gente que módulo de f de x menos f de a vai ter que ser menor do que o epsilon. Então, o que é o f de x e o que é o f de a? Se f de x é igual a x mais 1, f de x é igual a x mais 1. Não tem segredo, tudo bem? Então, aqui, x mais 1. Menos o f de a, só trocar o a pelo x, ou seja, a mais 1. E aqui não vai ter valor ainda. Aqui é delta. Menor que delta. Tudo bem? Querendo provar isso aqui agora. Só que acontece aqui dentro do módulo, ó. Observa bem. X mais 1 menos. Aí passa o chuveirinho do menos 1 para todo mundo, né? Menos a. Menos 1 menor que epsilon. Opa! Vai cancelando aqui. Isso significa que o módulo de x menos a é menor que epsilon. Ao passo que o módulo de x menos a também é menor que delta. Beleza? Só que a gente tem que dar um valor para o epsilon. A gente tem que escolher um valor de epsilon que faça que o seguinte. A gente tem que escolher um valor de epsilon. Para definir que essa função é contínua, a gente tem que definir um valor de epsilon que faça com que, pode ser qualquer valor, tá? Se essa função for contínua, toda vez que
o módulo de x menos a for menor que o delta, ou seja, for menor que o erro nas abscissas, isso vai implicar que a gente vai ter um outro erro aqui nas ordenadas, tá bom? Qual é a opção que a gente pode dar sem ser um valor numérico que vai sempre satisfazer isso aqui? Que vai sempre voltar, vai fazer com que essa condição aqui seja atendida, ou seja, se isso, se isso acontece, isso aqui vai acontecer. Simples, a gente pode dar um epsilon igual ao delta. Beleza? Porque, como a gente pode escolher o valor de epsilon, se o módulo de x menos a for menor que o delta, e, nesse caso aqui, o módulo de x menos a é menor do que epsilon, só que o epsilon é o delta, pô, se isso aqui, sempre que isso aqui acontece, isso aqui também acontece, porque é a mesma coisa. Então, essa função aqui, f de x igual a x mais 1, vai ser sempre contínua, tá bem? Acho que ficou meio confuso, mas eu vou melhorando com o tempo, tá, rapaziada? Enfim. Provamos que a função f de x igual a x mais 1 é contínua. Agora a gente quer provar para um caso mais geral, beleza? Que é o quê? F de x igual a cx mais b. Ou seja, uma função afim qualquer, né? Desse tipo aqui, ó, uma reta de qualquer inclinação. A gente quer provar que essa função é contínua. Só que a f de x só vai ser contínua se isso aqui acontecer, ó. Para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente ao domínio de f, módulo de x menos a menor do que o delta tem que implicar que módulo de f de x menos f de a tem que ser menor do que o epsilon. Beleza? Agora a gente vai substituir os valores igual na outra lá. Módulo de x menos a menor do que delta implica que cx mais b menos ca mais b menor do que o epsilon. O que significa? Que a gente pode mexer aqui agora. Vamos lá, então. O que vai acontecer aqui? Esse b vai cortar. E esse c a gente pode colocar em evidência. Então vai ter o seguinte: módulo de c, módulo de x menos a, menor do que o epsilon. E aqui a gente só copia o que estava do outro lado. Módulo de x menos a, menor do que o delta. Qual o valor de epsilon que relaciona esses dois valores? Tudo bem? A gente pode escolher um epsilon agora igual ao seguinte: epsilon igual ao delta sobre o módulo de c. Porque se a gente passar essa escala dividindo, ia ficar assim, ó. Módulo de c, módulo de x menos a, menos e sobre módulo de c. E aqui, isso aqui. Pera aí que na real, acho que eu fiz uma borradinha aqui. Na real, vai ser o seguinte, ó. O delta vai ter que ser igual a epsilon sobre c. Então, o epsilon vai ter que ser igual ao módulo de c sobre delta. Sobre delta não, vezes delta, tá bom? Errei aqui, então. Então, isso que acontece. E aí, isso aqui vai acontecer, ó. O epsilon vai ter que ser o módulo de c sobre delta. Só que se a gente passasse o módulo de c dividindo, ia acontecer isso aqui, ó. Lá, e a gente ia poder cortar. Então, como esses dois carinhos aqui são iguais, esse com esse, essa condição sempre é satisfeita. Galera, sei que ficou um pouquinho confuso esse negócio aqui. Eu achei que eu ia conseguir explicar melhor, mas é o seguinte. Basicamente, para a gente provar que uma função é contínua, a gente tem que dar um jeito de relacionar esse errinho aqui, ó, módulo de x menos a, com o f de x menos o f de a. Tudo bem? Aí a gente tem que ser inteligente bastante para fazer o seguinte: escolher um valor de epsilon que
faça com que esse cara seja igual a esse. E essa condição sempre vai ser aceita, tá bom? Basicamente é assim que a gente prova que uma função é contínua. Sei que não ficou um didático aqui, eu dei umas embananadas, mas a próxima aula eu devo melhorar um pouquinho, tá bom? Enfim. Então aqui, se as condições foram aceitas, essa função f de x igual a cx mais b para qualquer c e b pertencente aos reais, ou seja, uma função afim, vai ser sempre uma função contínua também, tá bom? Agora é o seguinte, vou falar um pouquinho agora do teorema da conservação do sinal. Som do sinal. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Tudo bem? Galera, é o seguinte. O teorema da função da conservação do sinal é um teorema para toda função contínua beleza? E esse teorema fala o seguinte: se uma função é contínua, o que acontece? Se uma função for contínua, beleza? No intervalo A e B, aliás, vamos colocar no A só. É assim, ó. Se uma função for contínua em A, eu vou colocar aqui A, esse númerozinho aqui, tá bom? O que acontece? Vai existir um valor de A, vai existir um valor de f de A que vai ter o mesmo sinal desse f de a não ser que seja igual a zero. O que isso significa? Isso significa o seguinte: se a gente pegar uma função que é f de a, ou seja, essa função tem um valorzinho qualquer aqui, ó, maior que zero, tudo bem? Aqui vai ser o f de a. A função qualquer que passa por esse ponto. Vão ter valores que vão ter o mesmo sinal, valores em volta desse f de a, que vão ter o mesmo sinal de a não ser que esse a seja igual a zero. Tanto para a direita, tanto para a esquerda. Não importa quão perto esteja. Se ele não for zero, isso não acontece. Então, por exemplo, se a gente pegasse um outro azinho aqui, ó, deixa eu copiar essa aqui. Se a gente pegasse um azinho mais perto de um f de a mais perto de zero. Aqui, ó. Mas que não fosse zero. O que ia acontecer? Ainda assim iriam existir valores. Mas se estivesse muito perto, se estivesse indo zerar, se estivesse quase zerando assim, ó. Tudo bem? E aí a gente vai desenhar uma função mais maluca aqui, ó. Vlau. Ainda iriam existir valores que iriam satisfazer isso. E aí como é que a gente demonstra isso? Pela definição da continuidade. Tudo bem? E para dois casos. O primeiro, para um f de a maior que zero, e o segundo, para um f de a menor que zero. Se o f de a for maior que zero, como é que vai ser a nossa função aqui? A gente vai ter um f de a mais ou menos aqui, um azinho aqui, uma função que passa por f de a, e é isso. Se ela é contínua, então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente ao domínio de f, x menos a, é isso mesmo. Vou colocar a definição antiga. A menos delta, menor que x, menor que a mais delta, implica que f de a menos epsilon menor que f de x menor que f de a mais epsilon. Ou seja, se essa função for contínua, isso aqui sempre é aceito por qualquer valor. Beleza? Ou seja, por qualquer valor não, por qualquer
A dado, se ela for contínua em A. Tudo bem? Só que se isso acontece, a gente pode definir o epsilon. Tá joia? Só que se a gente define o epsilon dessa forma aqui, ó, epsilon igual a f de A sobre 2, o que acontece? Acontece o seguinte. Copiando aqui de cima, isso vai ter que implicar que f de A é menor do que o epsilon, só que o epsilon é f de A sobre 2. É menor do que o f de x, que é menor do que o f de A mais f de A sobre 2. Tudo bem? Só que o que é o f de A menos f de A sobre 2? É o f de A sobre 2. E o f de x... E o que é o f de A mais f de A sobre 2? É 3f de A sobre 2, ou seja, um f de A e meio. Ou seja, se a gente quer um erro igual a f de A sobre 2, e a função é contínua, isso sempre vai ser verdade. Ou seja, vai ter que existir um delta maior que zero, aqui, ó, dado um epsilon maior que zero, que a gente escolheu como f de A, vai ter que existir um valor que satisfaça isso. Esse f de x aqui, ó, para todo f de x que pertencer, para todo x pertencente a esse intervalo, o f de x vai ter que pertencer a esse outro intervalo, tudo bem? Só que você percebe que qualquer f de x aqui, ele tem o mesmo sinal do que o f de A. Tudo bem? E está provado se o f de A for maior que zero. E se o f de A for menor que o zero? Ele vai ter um desenho assim, ó. O A e o f de A passando aqui, ó. E a função for contínua, ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tá, ok. Vou copiar aqui, tá? Tudo bem. Aqui, a gente vai ter que definir... A gente sempre tem que definir um epsilon maior que zero, tá bom? Só que nesse caso o f de A é maior que zero. Então a gente não pode definir esse cara aqui, porque esse cara aqui, nessa função de baixo, ia ser menor que zero. Então aqui a gente coloca o epsilon igual a menos o f de A sobre 2. Tá joia? O que acontece se a gente colocar isso? Se a gente escolher esse erro, acontece o seguinte. Aqui a gente vai ter f de A menos f de A sobre 2. E aqui a gente vai ter f de A menos o f de A sobre 2. Só que o que é isso? F de A menos menos. Vai ser f de A mais f de A sobre 2. Só que isso vai ser o quê? 3f de A sobre 2. E aqui vai ser o f de x. E aqui vai ser f de A sobre 2. Ah, mas como assim? Esse cara aqui é maior. Cara, a gente está mexendo com um número menor que zero agora. Tudo bem? Se aqui é zero, aqui é o f de A, e aqui é o f de A sobre 2, aqui vai ser o 3 sobre 2 vezes o f de A sobre 2. E um número maior que o outro é um número que, na reta numérica, está mais para a direita. Tudo bem? Por exemplo, aqui é o 0, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. Esse cara aqui, o 2 é maior que o 1, só que o menos 2 não é maior que o menos 1, tá bom? Então isso acontece. Então, está provado que para os dois casos, veja aqui, tem f de x, ou seja, se a gente pega um x no domínio aqui, ó, qualquer x aqui, e a função é contínua, a gente vai ter um f de A mais o erro, que vai ser outro valor, que também vai ter o mesmo sinal do f de A sem o erro. Tudo bem? Então é esse que diz o teorema de conservação do sinal pra gente. Ou seja, sempre vai ter um carinha próximo aqui, à direita e à esquerda,
que vai ter o mesmo sinal, a não ser que ele seja zero. Porque aí, se ele for zero, qualquer andadinha para a direita deixa positivo, qualquer para a esquerda deixa positivo. E aí isso a gente vai ver no teorema de Bolzano em outra aula. Mas, bom, é só isso mesmo. Vamos voltar aqui para ver o que a gente falou na aula. A gente falou sobre a intuição da função contínua, falando um pouquinho sobre a importância na definição, o que Cauchy fez, as coisas na física, a definição. Não sei se ficou muito claro. Na real, eu achei que eu ia explicar melhor, tá, galera? Mas, enfim, vamos melhorando isso. A gente definiu o que é uma função contínua, tudo bem? A gente viu por que f de x igual a x é contínua. A gente viu por que essa outra aqui não é contínua, não pela definição, mas pela intuição. A gente provou que a função f de x igual a x mais 1 é contínua pela definição, por essa definição aqui e essa. E depois a gente provou que essa função aqui, ou seja, uma função afim, é sempre contínua, e falamos sobre o teorema da conservação do sinal. Eu disse que ia falar sobre Bolzano, mas eu vou falar mais pra frente, tá, galera? Essa aula aqui ficou um pouquinho maior do que eu pensava. E é isso. Espero que tenham gostado, tá bom? Qualquer coisa me manda mensagem, eu vou tentar explicar melhor. É bem mais difícil gravar uma aula do que eu achava. Mas é isso. Fiquem com Deus e final da primeira aula. Abraço.